Currículo escolar durante e pós-pandemia. Este é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que a gente possa abranger mais pessoas e vamos entrar agora no tema de hoje. Currículo. Ao falarmos de currículo, ou antes, ou durante, ou pós-pandemia, é muito importante lembrar que currículo envolve uma concepção. Nós precisamos entender as concepções de currículo, como essa escola entende currículo. E se nós formos para os teóricos, temos Tomás Tadeu da Silva, que diz que currículo é documento de identidade, não é? É onde a comunidade, os sujeitos que estão ali na escola se constituem, não é? Nós temos tantos outros teóricos que falam para a gente que currículo é cultura, que currículo é história, que currículo é construção. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Agora imagine, durante todo esse momento que nós estamos vivendo, se as escolas não buscar entender cada vez mais a sua história, como se constituiu, como tem se constituído, para ressignificar, tanto neste momento quanto no retorno às aulas presenciais, como é que esse currículo vai se dar. Uma outra coisa muito importante é que currículo, de fato, é um documento. Um documento que traz todas essas características da identidade, da cultura, da construção dos sujeitos que fazem a escola, mas também é um documento burocrático. Toda escola, para ser autorizada, precisa do seu currículo. Então, pensando já nesses princípios, é importante todos que fazem a escola entender que com essa experiência da pandemia, nós não temos mais a mesma educação. Não somos mais os mesmos profissionais, não retornaremos com a mesma escola. Então o currículo de fato vai precisar ser repensado. A identidade da escola, os sujeitos que fazem, porque os sujeitos não são mais os mesmos. Estamos com experiências muito diferentes nesse período. Voltaremos com tantas outras experiências e tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Então isso é condição básica para se pensar. Tem outras questões a se pensar, como por exemplo, os protocolos pedagógicos que nós já falamos aqui em outro vídeo, a forma que está sendo dada, as orientações que estão sendo dadas, a ordem que está sendo dada para lidar com esse currículo. Isso é de extrema importância. A questão da proposta também que nós já colocamos aqui do ensino híbrido, que é uma das propostas que está sendo fortemente demarcada para esse trabalho dentro do currículo. E a Base Nacional Comum Curricular, que nós temos uma base que orienta os currículos. A base não é o currículo, mas é um documento orientador, é um documento referência e é um documento obrigatório, não é? Então, pensando em tudo isso, a gente ainda tem um desafio maior. Qual é o desafio? Como é que nós vamos organizar um currículo pensando em identidade, em cultura, em construção, em protocolos pedagógicos, em base nacional comum curricular, em uma proposta de trabalho que gere metodologias que venham organizar ainda mais essa nova forma de fazer educação. Dentro de tudo isso, ainda temos um desafio que é como vamos organizar, né, esse ano de 2020, que temos um cenário que escolas que avançaram muito, trabalhando de forma não presencial, escolas que avançaram pouco e escolas que não conseguiram avançar. E o que eu sempre digo aqui, quem é o centro de uma escola, de uma educação? O estudante. Então nós temos aí diversas situações onde escolas que tiveram que priorizar
o que trabalhar dentro das suas competências, das suas habilidades, da sua lista de conteúdo. Escola que deu conta de trabalhar muito do que foi planejado no início do ano, pensando no presencial, e aí veio o não presencial. Escolas que não fizeram absolutamente nada. Esse estudante, de alguma forma, ele teve prejuízo. Prejuízo até porque todo mundo tem aprendido a fazer uma nova educação. Então é natural que os testes que os professores estão fazendo, que as escolas estão fazendo, podem dar certo, mas podem não dar. E esses erros são necessários porque os erros fazem refletir e levar para o acerto, né? Então, o que é que a gente deixa aqui como reflexão? Fala-se muito, inclusive nos protocolos, a ideia de se pensar em ciclos, organizar 2 anos em um, né? Então, para 2021, ou seja, o ano letivo de 2021, precisamos pensar muito o que não foi utilizado em 2020, o que não foi feito e se foi feito com a qualidade com que foi feito, para que esse estudante, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ele é primeiro ano, 2020, ele vai para 2021 no segundo ano, e aí qual é o desafio? O que é que do primeiro ano foi aprendido? E se foi aprendido, qual a qualidade dessa aprendizagem? E o que não foi aprendido? Isso precisa ser trazido para o segundo ano. Tem todo o material didático que precisa ser pensado, né? E se não é só uma questão da escola particular. A escola particular ainda tem a situação que as famílias investiram no material didático. E na escola pública tem sim também o programa do livro didático, que é o PNLD, que também nós precisamos organizar esse material didático. Então, as escolas, de uma forma geral, elas organizam seus currículos, como nós já colocamos, tendo essa visão ampla de concepção de currículo, de cultura, de história, de um documento que é norteador, e usa-se ferramentas para fazer esse currículo valer. E o material didático é um caminho para isso. Então, qual é o desafio hoje? É pensar principalmente, né? Até coloquei aqui algumas questões. O que é primordial? O que é que pode ser integrado? O que é que pode ser postergado? E o que é indispensável? Então, precisamos pegar a base, já escolher os objetivos de aprendizagem / habilidades principais com foco nas 10 competências, porque uma grande prioridade já de cara nesse currículo que precisa ser pensado para 2021 ou para o retorno, ou até agora mesmo, depende do nível que cada escola se encontra, do processo de cada escola, como o currículo é movimento, como o currículo são caminhos que são gerados, são sujeitos se formando, a escola já deve pensar isso agora, tá? Então, o que é que pode ficar, o que é que pode sair? Então, pegando a referência da base, prioridades, competências socioemocionais, porque nós vamos receber sujeitos com muitas diferentes experiências vividas nesse período. E o que eu já falei aqui em outro vídeo, a questão da competência leitora e escritora. Porque a competência leitora e escritora, ela perpassa por todas as áreas do conhecimento. Então, essa já é uma situação que a gente precisa pensar, que dizer que é indispensável, tá? Uma outra coisa muito importante é fazer o levantamento de todos os objetivos de aprendizagem / habilidades ano a ano com vistas na BNCC e organizar um currículo para 2021 pensando no seguinte: o que é que eu vou introduzir para essa criança, esse estudante, esse adolescente, esse jovem que não foi feito em 2020? O que é que eu vou desenvolver e o que é que eu vou consolidar, né? Então, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui da área da leitura e da escrita. A gente precisa introduzir a contação de histórias, porque a contação de histórias ela foi pouco usada no período da pandemia, nas aulas síncronas, no ensino remoto, né? Porque às vezes o professor precisa desse contato mais presencial, precisa se vestir de personagem, precisa usar todo um cenário.
E aí vai investir muito em contação de história. Então é introduzir com toda a força a contação de história, né? Desenvolver o quê? A oralidade dessa criança, porque ela vai estar ali próximo, contando e recontando, porque muitas vezes nas aulas não presenciais não teve como fazer. E o que é que eu vou consolidar? Eu vou consolidar de repente o quê? Que coisas que já foram feitas nas aulas não presenciais e que eu posso consolidar, como por exemplo, eles ouviram muito podcast, eles assistiram muitos vídeos, eles ouviram muitas músicas. Então eu vou pegar isso e vou consolidar. Então tem que ser feito muito isso nesse currículo, que muitos falam da ideia de ciclo, muitos falam de 3 anos em um, mas o grande desafio é olhar para a Base Nacional Comum Curricular, olhar para os protocolos, fazer escolhas e de fato desenvolver um trabalho que dentro daquele ano a gente pense nas competências, nas habilidades, o que é que eu introduzo agora para o primeiro ano, o que é que eu desenvolvo e o que é que eu consolido. Inclusive isso vem a perspectiva da avaliação para trazer instrumentos que isso seja colocado de forma que o professor vá acompanhando, desenvolvendo, tá? Então, pensar hoje em reelaborar um currículo é muito importante para que, quando nós voltarmos, os professores, os funcionários, as famílias, essa escola que deve ser pensada como escola comunidade, uma escola de um espaço que todos aprendem, discutir agora esse currículo, já começar a organizar agora, e essa organização ela começar a valer na prática, quando esse retorno for autorizado, que a gente não sabe quando, mas mesmo quando for, a gente sabe que é parcial, e aí a gente precisa ter mais cuidado ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado de discutir sobre currículo. Conte sempre com a colega de vocês, Ana Virgínia, com a gestora de convivência, e mais uma vez, lembra de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, e até o próximo vídeo, meus amores. Beijo!